Você que assistiu ao último vídeo, onde eu falei dos conceitos básicos na gestão de custos, os conceitos são gastos, custos, despesas, investimentos, perda e desembolso, aprendeu a importância de conhecer esses conceitos e como aplicá-los na prática. Neste vídeo, eu vou pegar um desses conceitos, que é o conceito de custo, e nós vamos ampliar esse conceito e vamos entender um pouco mais. Fique até o fim do vídeo, que eu tenho dicas importantes para você nunca mais esquecer esses conceitos e aplicar com sabedoria na prática. Olá, eu sou José Braz, diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Nesse vídeo, então, nós vamos estudar o conceito de custos. Se você é empresário, se você é gerente, diretor de uma indústria, de uma empresa do comércio varejista ou prestador de serviço, não importa. É importantíssimo que você conheça esses conceitos básicos, né? E possa aplicá-los com inteligência, com sabedoria na sua empresa, fazer os cálculos corretamente e tirar as conclusões corretas de cálculos corretos, não é mesmo? Muito bem. Então, o conceito de custos, ele tem dois segmentos importantes, né? Primeiro, nós classificamos ele em diretos e indiretos. E depois vamos classificá-los em variáveis e fixos. Para que a gente possa entender, existem dois parâmetros que nós podemos utilizar para entender esses dois grupos de classificação, digamos assim. O primeiro é quando nós olhamos para o produto. E aí nós dizemos assim, olha, eu consigo identificar com clareza e com certeza a quantidade de matéria-prima, ou a quantidade de material, ou a quantidade daquele custo que é aplicado ao produto. Consequentemente, se eu sei a quantidade com exatidão, com certeza, eu sei também o valor dessa quantidade, não é mesmo? Muito bem, quando nós usamos esse parâmetro, nós conseguimos classificar então o custo em direto e indireto. Vamos pegar o exemplo da matéria-prima. Na matéria-prima, você sabe exatamente a quantidade que está sendo utilizado na produção daquele bem. Vamos pegar com exemplo clássico e didático, bem fácil, a produção de um móvel de madeira. A matéria-prima é aquele elemento que entra em maior quantidade, né? Então, prima vem de primeiro, né? De mais importante, que é a madeira. A empresa, a indústria que fabrica móveis de madeira sabe exatamente a quantidade de madeira necessária para a produção de cada móvel. Consequentemente, se ela sabe a quantidade de madeira, ela sabe o valor dessa madeira que está utilizando na produção. Então, quando a empresa tem a certeza dessa quantidade e seu respectivo valor, esse custo passa a ser classificado como direto, ok? Bom, o contrário também pode acontecer. Pode existir um custo onde a empresa não sabe a exatidão, com certeza absoluta, da quantidade daquele custo que está sendo aplicado na produção de um bem. Um exemplo clássico também é o aluguel. A empresa sabe exatamente quanto cada pedacinho do aluguel deve ser alocado a cada unidade de produto? Para se fazer isso, a empresa necessita lançar mão do famoso critério de rateio, né? Adotar um parâmetro, um indexador que pegue o valor do aluguel e chegue até o produto. Mas não existe um único parâmetro, uma única maneira. Existem diversas maneiras, né? Que nós chamamos de critérios de rateio. A empresa pode utilizar um critério de rateio, por exemplo, por metro quadrado para chegar até o centro de custo e lá do centro de custo aplicar outro critério de rateio para que aquele pedaço do aluguel chegue até o produto. Então a empresa pode utilizar até mais de um critério de rateio. E isso não é certeza, né? A empresa nunca tem certeza de qual critério é mais correto, mais adequado. Até mais adequado pode ser, mas o correto, o preciso, o lógico não existe, né? Ela tem que escolher. É um julgamento, né, de valor, um juízo de valor
que a empresa ou profissional de custos tem que lançar mão para que ele defina então quanto que do aluguel deve ser atribuído para cada unidade produzida. Não é? Bom, utilizou do critério de rateio, automaticamente você já pode classificar esse custo como indireto. Não é? Quando a empresa sabe exatamente, sem lançar mão de nenhum critério de rateio, é um custo direto. Houve necessidade de utilizar um critério de rateio, esse custo então passa a ser classificado como indireto. Né? Bom, outros exemplos, materiais secundários, custo direto. O que é o material secundário? É aquele material que incorpora o produto, que está fisicamente presente no produto, só que uma quantidade menor. Por exemplo, prego na produção de móveis de madeira, por exemplo, parafuso, verniz, tinta, enfim, qualquer outro material aplicado, agregado ao produto, só que uma quantidade menor. Por isso, ele é classificado como um custo, um material secundário, né? Primário é o primeiro, mais importante, o secundário em menor quantidade é o segundo, menos importante, menor quantidade aplicada no produto. A classificação de custos entre fixos e variáveis está baseada agora no segundo parâmetro, que é o volume de produção, ok? E não é no volume de vendas, mas no volume de produção. Então, o custo fixo é aquele que acontece independentemente do volume de produção. O exemplo clássico é, de novo, o aluguel. Obviamente que quanto mais a empresa produzir unidades ou menos produzir, o valor do aluguel será constante, será fixo o mesmo todos os meses, não é? Independente do mês do reajuste do valor do aluguel de acordo com o contrato. Não significa que ele deixe de ser um custo fixo e passe a ser um custo variável porque mudou no mês do aumento da correção do valor do aluguel. Não é isso, tá? Então, vejam que, independente da quantidade que a empresa está produzindo, o aluguel ele é constante. Se a empresa não produzir nada, zero, vai pagar X reais de aluguel. Se a empresa passar a produzir 10 unidades, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de unidades, o valor do aluguel continuará sendo constante. Fácil entender essa, né? Observe no gráfico que eu estou mostrando. Veja aqui, na linha vertical, ela é representada pelo volume em reais, né, de gastos com aquele valor. E na linha horizontal, o volume, a quantidade de materiais de custos utilizados, né? E essa linha azul, que mostra aí constantes, né, representa o custo fixo. Então vejam que, independente da quantidade, se partir do zero, o valor do custo fixo é o mesmo. Avança aí uma unidade, 2, 3, 4, 5 nessa linha horizontal aí do gráfico, veja que o valor é constante, ele não muda. Então este é um gráfico que representa então o comportamento de um custo fixo, ok? O contrário também pode acontecer. Quanto mais a empresa produzir, mais ela vai gastar naquele custo, né? Quanto menos ela produzir, menos ela vai gastar com aquele custo. Esse é um comportamento típico de um custo variável. O exemplo, vamos pegar o mesmo da matéria-prima. A matéria-prima, como nós vimos, é um custo direto. Por quê? Nós conseguimos identificar a quantidade da matéria-prima e esse respectivo valor. Não é? Esse foi um parâmetro que nós usamos e classificamos ele em um custo direto. Agora, olhando para esse novo parâmetro, que é o volume de produção, nós conseguimos classificar a matéria-prima em um custo variável. Por quê? Pense você, para produzir uma unidade de uma matéria-prima, gasta-se X quantidades e reais. Para produzir duas, o dobro, três, o triplo, e assim vai. Uma progressão geométrica, né? Então, esse aumento de custos, ou essa redução de custos de acordo com o volume, tem que ser proporcional, né? Então, por exemplo, se a empresa aumenta em 20% a quantidade produzida, vai aumentar o
gasto com o custo da matéria-prima em 20%. Se ela reduzir a produção em 10%, vai reduzir o consumo da matéria-prima em 10%. Então a classificação de custo variável ela tem que ser proporcional, não é? Quanto mais produz, mais aumenta proporcionalmente. Quanto menos produz, menos vai gastar esse custo variável proporcionalmente também, ok? Agora observe o gráfico que representa os custos variáveis totais. Novamente o gráfico na linha vertical representa os gastos em reais, né, o volume em dinheiro, né, em valores, e na linha horizontal a quantidade, né, o volume em quantidade daquele custo. Então veja que o custo variável sai do zero e vai aumentando o valor conforme aumentam a quantidade, né? Esse é o comportamento típico de um custo variável total. Ok? Agora eu quero mostrar dois fenômenos que são importantes, que nós vamos olhar agora para o custo fixo unitário e o custo variável unitário. E percebam a diferença do custo fixo total para o custo variável total. Observe agora este quadro. Na primeira coluna estão apresentados aí o volume de produção, que vai de 1 unidade, 10 unidades, 80, 100 e até 1000 unidades. A segunda coluna, os custos por unidade. Então, para produzir uma unidade, R$ 400. Para produzir 10 unidades, R$ 40. 80 unidades, R$ 5. 100 unidades, R$ 4. E 1000 unidades, 40 centavos. Nos custos fixos totais, observe que para produzir uma unidade, R$ 400. 10 unidades, também os mesmos R$ 400. E assim vai, 80, 100 e 1000 unidades, os mesmos R$ 400. Mas por que isso? Veja que nos custos por unidade, nós vamos dividir. Então, se para produzir uma unidade gastou-se R$ 400, para produzir 10, basta dividir os R$ 400 por 10 unidades. E assim nós temos R$ 40. Para produzir 80 unidades, foram gastos de custos fixos R$ 5. Por quê? R$ 400 dividido por 80 unidades, R$ 5 por unidade. Ok? Então, esse é um fenômeno em que no custo fixo total ele é constante e no custo fixo unitário ele é variável. Tá? Então, preste bem atenção nesse detalhe que ele é muito importante para tomadas de decisões. Vamos agora ao outro quadro. Esse é o quadro que representa os custos variáveis. Então, novamente, na primeira coluna, o volume de produção de 1, 10, 80, 100 e 1000 unidades. Na segunda coluna, os custos por unidade. Percebam que agora o custo variável unitário ele é constante, independente da quantidade. E os custos variáveis totais de um período, eles passam a ser variáveis. Então, olhem só. Uma unidade, o custo por unidade é R$ 2. Qual é o custo variável total de uma unidade? Os mesmos R$ 2. 2 vezes 1, 2. Agora, para produzir 10 unidades, né? Se o custo variável é R$ 2, são R$ 2, então o custo variável total são R$ 20, ou seja, 10 unidades multiplicado por R$ 2, R$ 20 de custo variável total. E assim nós fazemos proporcionalmente a cada quantidade produzida. Então aqui nós temos o fenômeno onde o custo variável total ele varia, ele aumenta, mas no custo por unidade, observe que ele é sempre constante, não é? Então não esqueça desse detalhe e nada de confundir um conceito com o outro, ok? Aliás, esse comportamento até do custo fixo, ele é explicado quando nós observamos que um grupo empresarial, por exemplo, uma associação de, por exemplo, supermercados, uma associação de açougue, né, que se unem e criam uma unidade onde essa unidade, né, que representa todas as outras que estão associadas a ela,
essa unidade negocia com a indústria um volume maior de compra, né? Então, por exemplo, a associação de supermercados aí da sua cidade, se houver, eles podem ter essa entidade que pega com cada associado quanto quer comprar de cada produto. Essa entidade vai até a fábrica e negocia com a indústria uma quantidade maior do que se cada supermercado negociar individualmente, não é? Então, o poder de barganha, o poder de compra é maior. E qual é a consequência disso? Esta associação consegue um preço menor pelo volume maior de compra. E por que então a indústria concede um preço menor de unidade para quem compra um volume maior do que para quem compra quantidades menores? Justamente pelo efeito do custo fixo unitário. Nós observamos que o comportamento do custo fixo unitário ele torna-se variável, ele torna-se menor conforme a quantidade vai aumentando. Não é? Por quê? Porque esse custo fixo ele é diluído, né? Ele é diluído em mais unidades, então ele passa a ser um custo fixo unitário menor. Já o custo variável, a matéria-prima, por exemplo, ela é constante, isso a indústria não consegue alterar. Mas ela consegue reduzir o preço porque ela consegue reduzir o custo de produção. Cada unidade passa a ser menos custosa, menos onerosa, consequentemente um custo menor, um preço de venda menor. Então vejam a importância de conhecer esses conceitos, aplicá-los na prática em benefício de todos, em benefício da indústria, em benefício de todas as empresas que estão fazendo essa compra, uma quantidade maior, tendo um preço menor, né, de custo, e repassando esse custo menor para seus clientes que para o consumidor final. Então vejam que todos saem ganhando, ok? Este foi um exemplo bem simples para que você possa entender a importância de conhecer esses conceitos e não abrir mão de conhecê-lo e aplicá-lo na prática. E se você assistiu o vídeo até aqui e está gostando, está achando legal, está bacana, está te ajudando, quero te pedir então para você deixar o seu like, né? Inscrever-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo importante como esse. E também, já como de praxe, né? Pedir para que você compartilhe com as pessoas que você julga que seja importante, né? Que esse conteúdo chegue até elas, né? Para que possamos democratizar então o conhecimento. E se você quiser também baixar a apostila dessa aula, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para você clicar e baixar gratuitamente este material para que você possa estudá-lo e não esquecer mais os conceitos e utilizar na prática em benefício da sua empresa e de todos de modo geral. Ok? Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui e ter compartilhado esse vídeo com as pessoas. Grande abraço, sucesso!